Pessoal, acho que o Cirilo Takal, bom, quem estava aqui era mais fácil dizer quem estava, era o Celso, a vez passada. Nós já, bem, vamos começar do começo. A ideia é coletar os depoimentos, como eu já antecipei minimamente no e-mail, para não repetir o que a Assembleia Legislativa já fez e já fez muito bem, porque estamos percebendo que a gente não tem muito mais informação do que os depoimentos, a Assembleia já tem. Pode sentar, irmão. Esse é meu irmão, Maria. Mas, então a ideia sempre foi falar das circunstâncias da morte, se tivéssemos dado novo, e mais o que ele representou na organização, o que foi a época, contextualizar, porque isso a Assembleia não fez, e eu acho que isso é o que a gente poderia acrescentar. Fizemos a vez passada sobre o Mário Augusto Sabag e hoje seria para falar sobre o Fleury. A primeira pergunta é se vocês têm informações sobre a morte e as circunstâncias em que ele foi morto, do Fleury, além do que a Assembleia já tem, que aliás acho que até já antecipei. Se tiver, acho que é uma excelente oportunidade para trazer. Se a gente não tiver muito mais a acrescentar, a gente está sugerindo que então falássemos do Fleury, o que mais não falamos. A gente já abordou um pouco o que era a função do GTA, o GTB, qual era a função do GTA, não sei. Acho que vocês é quem tem o discernimento para saber o que mais teríamos a acrescentar. E depois de falarmos o que temos a falar do Fleury, da militância, do papel dele, se sabemos, por exemplo, como foi Cuba, não sei se temos essa informação ou não. Fui convidado o Zé Dirceu também, mas eu acho que ele não virá. De qualquer forma, a gente vai insistir nesse depoimento com ele depois. O que vocês acham de fazermos, além então de falarmos sobre Fleury, avançar algumas questões sobre o que era a clandestinidade, como era a vida na clandestinidade? Porque eu acho que para os que não estavam aqui, além de registrar isso para a história e para a posteridade, porque esse depoimento vai ficar esse material bruto para um memorial que nós vamos fazer, e é um memorial permanente, mas além de fazer esse registro, lembre-se que a PUC, uma universidade, os estudantes não sabem nada do que foi ditadura, do que foram essas pessoas, os 5 que estão lá no memorial, lá no Tucarena, ninguém tem a menor ideia quem foi. Então, estamos aqui sugerindo, o que é que vocês acham? De além de falarmos do Fleury, falarmos um pouco o que era a vida na clandestinidade, como eram esses desafios, como era esse dia a dia e como cada um de vocês viveram isso. Mas, como viveram a prisão? Como foi o momento da prisão? Quanto tempo cada um de vocês passaram na prisão? Quanto tempo cada um de vocês estavam condenados? Que eu acho que boa parte de vocês saíram até antes. E logo após que saíram da prisão, como foi esse dia a dia? E sobre a tortura, não sei se a gente faria, porque até hoje a gente ouve coisas do tipo, tortura é o seguinte, se o cara é cabra macho, não fala, 3 dias depois fala o nome, não é? Acho que sabe a tortura e sabe falar dela é quem passou por isso, quem viveu isso. E mais, nós estamos com uma certa preocupação, que é o seguinte, os depoimentos todos estão sendo postos, não é, digitalmente, qualquer pessoa que entra na internet pode acessar o depoimento de quem quer que seja. E nós já começamos a viver isso, porque algumas pessoas têm nos ligado e dito, olha, eu estou passando, as pessoas estão dizendo que eu entreguei tudo, que eu falei tudo, e que o fulano morreu por minha culpa, que eu não sei quem, bababá, e eu, por favor, não posso deixar que meus filhos pensem, eu quero um espaço nessa comissão para me defender. Então, até que ponto nós vamos começar a viver alguma coisa assim? Então, eu acho que tortura se fala com quem passou por isso, com quem sabe o que é isso. Isso não é uma conversa diletante com amigos, nem com terapeuta. Então, não sei, estamos propondo isso, né? O quanto a gente estava despreparado para isso,
não existe essa coisa de que ninguém fala, ou não é questão do falar, mas é o falar sem prejuízo, né? Estaríamos propondo um pouco essa reflexão. Não sei o que é que vocês acham. Só um minuto, professor. Vai fazer questão do... Tá trabalhando, então acho que vamos ter que desligar e a gente vai passar um pouco de calor mesmo. Isso é maravilhoso. Eu queria dar uma explicação só com relação a essa sessão de hoje, que ela não é uma audiência. Não é? Isso não é uma porque audiência. A Ana teve. Nós vamos fazer A Ana teve depois. na Assembleia. Ela falou. Então, o pedido que a gente estava fazendo de sessão CC junto com a Assembleia. Nós vamos fazer todas as audiências públicas junto com a Assembleia. Isso aqui é como se fosse uma sessão preparatória e, ao mesmo tempo, elemento de uma pesquisa que a gente vai estar disponível. Para registrar essa história, porque essa história não é contada. Tem muito livro, mas o que apareceu, o que falamos aqui, não tem livro nenhum. Tá? Porque eu acho que a maioria dos livros não falam coletivamente, né? Tem um monte de livro com testemunho de tortura e temos muito testemunho nas audiências, inclusive na audiência da Assembleia. Mas são testemunhos quase que individuais. E a gente, no momento que o testemunho é coletivo, ele tem também essa riqueza da troca, como foi a última sessão, né? Que teve essa coisa, e que a gente, eu acho que também o que ficou de quem estava na outra, eu acho que é o Giba. O que foi a avaliação de vocês? Embora aqui, acho que o Gilberto... Porque foi aquela audiência que eu acho que ficou bem claro, assim, o GTA, como é que a questão da revolução, da guerra em movimento, contada até pela história de como da ida com o Vigílio, mas talvez se vocês acham que tem alguma coisa em relação a isso, seria interessante. E talvez vocês dois avaliar como é que viram. Como vocês viram, vocês dois, o depoimento da última quarta? Foi muito bom. Eu acho que foi interessante, enfim, foi até para nós, né, em termos de reviver certos fatos e concatenar dados que um tinha e outro tinha, enfim, você vai fechando o tabuleiro, né, fechando o quebra-cabeça. Enfim, para nós foi muito interessante. Celso, qual a sua Não, avaliação? eu acho assim, a presença do Bertão, vocês que conhecem a história, a presença do Bertão, Pedro Rocha, Arthur Scavone, Pedro Rocha e o André Ota, que eram militantes do movimento, tem toda a história junto a ele, mas particularmente o Pedro Rocha tinha já uma relação, mas foram militantes do Molivo. Deu um lado para o depoimento de um pouco de história do Molivo, que veio para pouca gente, eu particularmente, não sei se o Gilberto, a gente conhece pouco essa história. A gente conhece, eu convivi com o Pedro Rocha na cadeia, mas nós nunca falávamos desses assuntos, que eram compartimentados, né, informações surpresas, né? Contou como é que foi a ação aqui no cofre da PUC. Então, coisas interessantes. Mas apareceu já, o Carlinhos também estava na conversa, apareceu assim com bastante força uma discussão, uma tentativa de entender as diferenças entre o GTA e GTB. Aliás, GTB não era nome, não existia esse nome, né, dentro da LN. Ganhou esse nome depois, né, não houve nem tempo de ser nomeado, na verdade. A história desse grupo, do Zé Wilson, do Antenor Meyer, o Antenor estava aqui também. Né? Então, particularmente o Antenor reproduzindo um pouco essa história, né, porque o Zé Wilson não estava aqui para falar, mas quem acabava falando em nome de Antenor de você, né, Gilberto? Dois, né? Que acabaram reproduzindo um pouco a história do chamado GTB. Né? E aí aparece uma tentativa de abordagem da diferença entre GTA e GTB, não com muita ênfase, porque ninguém exatamente estabelece uma diferença entre GTA e GTB. É isso que a Denise falou que é importante. Eu acho que de fato foi importante essa conversa, porque começa uma tentativa de... Agora eu acho que tem algumas coisas que podem se desenvolver com essa visão que a Denise está propondo, de conversa entre nós. Né?
essa história da tortura, eu acho que quando aborda a vida do o Fleury, daqueles companheiros dos 28, os que morreram, quase todos, né, com exceção de sobreviventes que foram presos, né, na verdade. Os que foram presos morreram. E passaram por tortura quase na totalidade, né, e morreram, e, portanto, a gente não conhece a história do comportamento. O Fleury, ele foi preso anteriormente, então nós conhecemos a história do comportamento de tortura dele, né, porque da outra prisão dele. Então, eu acho que é uma abordagem legal, porque ele foi para nós, na época de cadeia, ele foi para nós um exemplo de comportamento em tortura, né, de que era possível resistir, né, bom, se bem que tudo isso é muito relativo, como você pontuou, e é mesmo, né, mas o Fleury chegou a ser uma pessoa distinta, né, nessa história do comportamento sob tortura. Então vale a pena, eu acho, a gente comentar isso, que cada um de nós tem nunca trocamos entre nós isso, né, Mané? Os olhares que a gente teve sobre o comportamento do tortura. Não, até sim. mas não, talvez não com a distância que hoje a gente permite uma abordagem diferenciada. Tem né? tem o quedograma. O quedograma, que alguns acham aquilo, coloca em dúvida, outros não, né? Eu já vou tocar no assunto do quedograma, só com uma curiosidade. Eu participei do grupo que fez uma série de reuniões que terminou gerando o quedograma, e eu próprio coloco em dúvida a versão que eu vejo hoje. Né? Eu não sei se é aquela. Eu tenho muita desconfiança que não seja. E aí alguém fala, mas veja o tipo da máquina de escrever, é o mesmo que era o nosso. Isso aí é muito relativo, sei lá. Porque tem muita informação ali que eu acho muito difícil que nós, presos, tivéssemos acesso a ele. Sabe? Escreve o que é isso. Bem, então, deixa eu falar. O quedograma, nós na cadeia, o pessoal ligado à LN, num determinado momento de prisão, teve condições de fazer um processo de crítica e autocrítica do comportamento de cada um durante a tortura, durante a fase de interrogação. E isso foi feito com todos os companheiros que naquele momento a gente tinha acesso, isso é, estavam na cadeia, em função de tudo, de estar na torre ou não, ao longo do processo aconteceram transferências, a gente foi esbarrar em outras penitenciárias, em outras cadeias, tal. Mas, de uma maneira geral, o grupo de maior número, o grupo maior terminou indo até o fim, e todo esse comportamento, esse processo de crítica, de discussão de crítica e autocrítica, terminou sendo sintetizado através de um documento bem sintético, né? Que é fulano foi preso, aconteceu isso. Em função dessa prisão pode ter gerado tais e tais quedas subsequentes. Né? E aí, diante desse quadro que a gente conseguiu botar no papel, a gente brincando chamou de quedograma. É um quedograma, é uma coisa que mostrava as quedas, a sucessão de quedas que a LN tinha sofrido. E esse documento, o interesse que nós tínhamos nisso era de passar isso para fora, para os remanescentes da LN ainda na rua, para a direção, como uma síntese do informe. Eles estavam acompanhando esse processo de balanço crítico, autocrítico, de comportamento e tal, e aquilo ali era uma síntese, porque era importante ter algumas daquelas informações, coisas que existiam dúvidas, para explicar a origem de quedas, enfim. Passamos. E isso, na sequência, rapidamente caiu na mão da ditadura. Está em uma série de processos, foi esbarrar naquele arquivo que está lá na Unicamp, né? E hoje é um documento público, né? Lógico, documento público.
essas quedas, disso que foi, as quedas foram em consequência de uma ação de inteligência dos serviços de segurança, foi a partir do nosso despreparo, ou foi a partir de infiltração? Não, deixa eu só tentar ajudar uma maneira nessa história. Eu acho assim, o que foi para o papel... Não, o que vocês acham? O que foi para o papel foi uma coisa muito simples, muito sintética, dizendo assim, foi preso fulano, ele disse, quando a gente sabia, ele disse, quando é um de nós, por exemplo, a gente dizia... Vou dar meu exemplo. Eu fui preso, eu estava distante da organização, estava em São Sebastião, fui preso, não estava sabendo de nada do que estava acontecendo, de todo o processo de quedas aqui. Um belo dia eu sou preso em São Sebastião, dia 30 de setembro. Eu termino falando de um endereço que eu tinha, eu não tinha contato nenhum com a organização, nada. Eu termino falando de um endereço que eu tinha, né? E nessa casa, nesse apartamento, foi preso o Fleury. Foi preso o Fleury na sequência, entendeu? Então, esse meu comportamento está lá no quetograma. Manuel Cirilo foi preso dia 30 de setembro, falou disso aqui, foi preso o Fleury, entendeu? Agora, respondendo mais concretamente à sua pergunta, eu acho que tem quedas de todas as origens, de todas as possibilidades que se aventou e outras mais. Tem um pouco de inteligência, tem um pouco de despreparo da gente, tem um pouco de relapso, por a gente não seguir determinadas regras, até de segurança, de clandestinidade. Tem uma interferência brutal do processo de tortura. Né? Eu, por exemplo, eu não falei porque eu quis falar, tenho uma oportunidade de contar algo que ninguém sabe, esse endereço aqui. Não foi assim, não é? Na verdade. Enfim, o processo da tortura é muito importante que se observe. E o que tem de menor magnitude aí, com certeza, é a inteligência. A inteligência eu acho que tem muito pouco. Eu conheço um caso em toda a história da cadeia, que foi na ação da captura do embaixador americano, que um companheiro que iria se passar por motorista do carro da embaixada, ele precisaria estar para se caracterizar melhor, né, como motorista, ele precisaria estar de terno preto, de paletó preto, e ele pegou o dele da formatura. E como toda boa formatura, a família mandou fazer um alfaiate. Um alfaiate bom, lá do Rio de Janeiro, tal, e aqueles que põem aquelas etiquetinhas, né? Aquelas etiquetinhas lá dentro do forro. E quando a polícia pegou esse paletó na mão, viu o alfaiate, foi lá no ateliê do alfaiate, pegou aquelas medidas e viu todos os clientes dele que tinham aquelas medidas, no livrinho lá do alfaiate, e entre eles tinha um cara que era da direção da UEE. Esse cara foi preso e era ele, era o dono do paletó, o Cláudio Torres. Ele foi preso assim, o Cláudio Torres, no dia subsequente à libertação do embaixador. Eu só conheço esse caso. É até bem feito, deve ter sido do FBI. Dizem que deve ter sido apoio do FBI. Um apoio do FBI. Bom, o que vocês acham? Porque nós começamos perguntando o que... Qual é a pergunta? Não tem pergunta. Depois com temas. Sem pergunta. Carlinhos, o que eu estou tentando ajudar aqui nessa pauta da história, eu acho que assim, a pauta daqui, Fleury, a vida e obra, digamos. Sim, né? Eu acho que tem que começar por exemplo, eu acho que tem aqui, tem a história da primeira prisão dele, depois tem a história da ida da militância, primeira prisão, ida para Cuba, que tem a Ana que pode ajudar a gente com a vida do pessoal da LN que foi para Cuba, que voltou como Molina, né? Ainda na história da vida dele aqui, tem a Maria Luísa que pode contar um pouco da história dele como estudante, que era amiga pessoal, foi vizinha e tal, isso eu acho que é importante. Então, meu nome é Carlos Lichtenstein. Em 1966,
eu entrei na Faculdade de Economia da PUC e já tinha uma pequena militância anterior como bancário, e assim que eu entrei na faculdade, aí fui contatado, né? Contatei companheiros que já estavam na PUC, né, militando. No caso, Fleury, né, e Zé Dirceu. Então aí que começa a minha militância aí na Faculdade de Economia, que era um deserto de militância, né? Era uma faculdade extremamente apática, com um núcleo bem reacionário, né? Com professores, diretores, e alunos. Era uma composição um pouco diferente do habitual, eram trabalhadores que necessitavam obter um diploma para poderem prosseguir na sua profissão. Então isso era o início. Então, como trabalhar, como começar, que eu era o único, né, pessoa ali naquela faculdade, né? Então aí teve uma grande ajuda, né, uma grande conversa, um diálogo e orientação e convivência com o Fleury, né, que era uma pessoa que já tinha uma certa militância anterior, né? Também estudava filosofia na USP, né, concomitantemente ao direito, né? E sei lá, e aí tivemos uma relação bastante intensa nesse ano aí, de 66, 67, 68. E assim, quer dizer, como pessoa, uma pessoa extremamente bem preparada, né? Ideologicamente, politicamente, sei lá, eu considerava um intelectual, né? Era uma pessoa que tinha toda uma bagagem, né, literária de estudos e pesquisas, assim, né, extremamente diferenciada e muito fora do comum, pelo menos do ambiente que eu conhecia e vivia, mesmo no PCB. Nessa época, logo em seguida, o PCB já se transforma no âmbito universitário na DI, né, a dissidência, a famosa dissidência universitária, onde alguns vão se manter e outros vão ficar fora dessa organização. Isso é 66, 7, né, principalmente, né? Bom, o Fleury é isso, uma pessoa extremamente atuante, um militante 24 horas por dia, sei lá, nos víamos muito, acho que ele tem uma importância extremamente grande na organização política da Faculdade de Direito, né? Onde foram, sei lá, organizados vários companheiros, né? Teve um grupo extremamente grande também. Ali as condições eram bem piores, porque era uma direita organizada, reacionária, violenta, inclusive com professores da TFP, que é a tal tradição família e propriedade, que hoje assim não aparece muito, mas naquela época era um tipo de CCC, né? Só que com viés religioso, né? Mas também armado, violento, extremamente perigoso, né? E que a gente tinha que se dar, principalmente quem estava na Faculdade de Direito, isso aí era o dia a dia, né? Tinha várias pessoas que pertenciam a essa organização.
Então, fora isso, tinha toda a violência externa, né, da ditadura contra qualquer tipo de organização, de movimento e assim por diante. Então, qualquer coisa que era feita em qualquer âmbito da universidade, aquilo tinha uma repercussão, era uma visita da Polícia Federal, né? Prisões, você não podia fazer nenhum tipo de reunião, eram todas clandestinas. Eu lembro que o centro acadêmico, que era ilegal, o 22 de agosto, tomou posse ali na frente do prédio antigo, botaram lá umas cadeiras, uma mesa, tomaram posse, né, com algumas pessoas e saíram, né, imediatamente embora, porque logo depois vinha a repressão, né? Então eram vários atos desse tipo, a gente fazia muito comício relâmpago, distribuía panfletos, isso em estações, terminais de ônibus, de trem, aqui em São Paulo. O Fleury era bastante atuante e organizador disso, né? Quer dizer, várias pessoas participavam. Era uma atividade extremamente perigosa, né? Não era jogar panfletos na rua direita, no alto dos prédios, ou no fórum, uma vez caiu lá dentro. Então foi uma... Enfim, eram pequenas coisas que todos faziam durante todos esses anos, 66, 7 e 8. Enquanto militantes, né, de uma luta contra a ditadura, contra uma política educacional, daquele governo militar. Do Fleury, que podia acrescentar mais, quer dizer, ele que me recrutou para a LN, né, em fins de 68, e a partir daí eu fui atuar no GTA. Né? Assim, como pessoa, era uma pessoa muito solidária, não sei, tem episódios assim muito interessantes, não sei se alguém contou aqui, em plena 69, ele foi preso, né? Ali pela Consolação, estava ali no bar andando lá, estava armado, foi preso, né? Já era do GTA, da LN e tudo mais. E aí ele usou uma série de artifícios, se fez de uma pessoa meio... que não tinha muita razão, né? Que ele tinha pegado aquela arma, quem tinha dado para ele era um tal de Raul, não sei o que era do Maquete, enfim, fez uma confusão. Tal que no fim ele conseguiu, né, claro, com alguma ajuda, sair, né, ileso desse episódio, né, quer dizer, uma coisa assim que a gente ria muito, mas não era muito engraçado naquela altura, né, podia ter sido preso, enfim, descoberto toda uma militância que havia por trás disso. Né? Não sei se acompanhou isso, quando ele ia ser libertado, ele falou, não, quero a minha arma, eu não vou dar a minha arma. Isso foi numa delegacia ali nem sei qual, da Consolação, e partiram e levaram, consideraram, esse aí é doido, louco, tal. Daí ele ligou para alguém conhecido, que era um advogado, eu não lembro quem é, famoso, aí foi lá, tal. Conseguiu resolver essa questão. Sei lá. Enfim. Não sei, tem vários episódios aí da vida aí que a gente teve enquanto militante, juntos ou com outros companheiros aí. Acho que para começar tá bom. Acho que ela conheceu bastante ele também, acho que mais que eu, né, pessoalmente, assim.
o Celso tem para emendar na história. Pode emendar mais do que... Eu fui colega, nós entramos na mesma turma de Direito, em 66. E eu acho que ele frequentou a faculdade até meados de 68, depois ele entrou na clandestinidade. Eu acho que uma questão que a gente deve indagar é como é que ele morreu, não está claro. Eu fui presa em novembro de 71. E fui presa, não me disseram por quê, depois eu fiquei sabendo, eu fiquei 5 dias só, que teria um papelzinho com a letra dele com o meu nome. Teriam 8 nomes e um era o meu, como é que eu explicava. Até eu sabia que estava presa por isso, né? Quando ficou claro que era isso, eu expliquei. Ué, eu trabalho no escritório que defendia ele, né? Isso já foi em 71. Inclusive o seguinte, eu expliquei lá no Código Dói, ele não foi ser cliente do escritório para o meu intermédio. O irmão dele foi colega de colégio São Luís do Zé Carlos Dias. Então não foi nem por meu intermédio. Além disso, os pais dele eram vizinhos dos meus avós, ali nos Jardins. Na verdade, eles queriam saber se eu tinha contatos, eu sabia onde ele estava. E a última notícia que eu tive, ele foi banido. A última notícia, ele foi banido, nada mais. E 1 mês ou 2 meses depois, ele foi morto. Quando ele foi morto, no Rio de Janeiro, o Zé Carlos foi com o irmão dele, com o meu irmão, buscar o corpo no Rio de Janeiro. E chegando lá, o que eu me lembro dessa época é que o irmão dele ficou com muitas dúvidas. Primeiro que disseram que ele estava num carro, num Dodge Dart, no Meia, guiando. O irmão disse que ele não sabia guiar. Então, ou tinha mais alguém no carro, teriam matado os dois, ou alguém fugiu, ou ele foi preso e foi colocado lá. Ele não estaria de madrugada guiando um carro, ele não sabia guiar, não guiar. Outra coisa que eu me lembro do irmão dele falar é que quando chegou para reconhecer o corpo, estava nu, no ML, e ele saiu para comprar uma roupa para o enterro. E no dia seguinte saiu no jornal uma foto dele, assim, sentado, e com a roupa que ele tinha comprado, com perna. A fotografia foi tirada dele morto. Então tem dúvida se ele realmente foi metralhado na rua, se ele foi preso e depois colocaram um carro para fotografar. A foto do jornal, a foto do carro é essa com a roupa do Não, botaram uma foto assim de sua cara, não sei o quê. E eu me lembro que o Paulo ficou. Eu tenho certeza que foi uma gravata. Eu comprei uma roupa ali no Meia mesmo. Era uma roupa, coisa horrorosa. Não tinha nenhuma gravata que não tivesse borboleta, abacaxi. E eu comprei uma gravata, a mais simples que tinha. E quando eu via foto no jornal, ele de olho aberto, como se estivesse vivo, eu não sei o que eu conheci pela gravata. Então, acho que uma coisa que a gente precisava indagar é como é que ele foi morto, né? Se realmente foi morto sozinho, se foi preso antes, torturado e depois foi morto. O fato é que eles já estavam no encalço dele 1 mês e meio antes, quando eu fui presa. Já estavam com alguma notícia de que ele estaria aqui, né? E isso é uma coisa importante, eu acho que para se ver, já que é a Comissão da Verdade, descobriu o que aconteceu, não é? Agora, existe um dossiê de desaparecidos políticos passado pela aqui de São Paulo, do Instituto de Estudos Sociais sobre a Vigilância do Estado e também a imprensa do Estado. É um calhamaço assim. E lá está escrito que a biópsia, ou como é que chama? Necrópsia, consta que desmente essa notícia de que ele foi baleado dentro do carro, porque todos os tiros vêm pela frente e de que ele estava, acho que de pé. E aí ainda mais dizem para ele o seguinte, que essa questão está tudo, tem documentos a respeito dessa situação. Então, e também na foto existe marca de algemas. Não, para você, é que a gente teria que aprofundar essa eu acho que a Comissão investigação. da Verdade investigar alguma coisa a mais, isso era um ponto importante. Isso era um ponto importante. Eles já estavam no encalço desde antes. Essa sua informação de que você é presa, que ele chega com o papelzinho com os nomes, então ele tinha sido preso já. Não. Como é que é a história? Foi o seguinte, quando eu fui presa, não me disseram porque eu estava lá.
Assim que eu entrei, botaram numa salinha e o sujeito que, nome, não sei o que, desci daquela C14, ele pegou um papel e escreveu aqui em cima, ALN. Aí eu não sabia porque estava lá. Aí nome, onde mora, atividade, o que faz, o que não faz, aquela coisa. Aí, não perguntaram nada, não falaram. Eu fiquei sem saber porque estava presa durante 3 dias. Qual a minha posição política, qual a minha atividade na faculdade, com quem eu morava com meus pais, trabalhava no escritório de advocacia, uma vida... Não é isso que eles estão... Eu não estou presa por isso, né? Até então, eu não sabia porque eu estava presa. Conhece fulano? Todos que eu conhecia, que eram clientes, que estavam nos processos. Conheço do processo e tal. Conhece fulano? Conheço, processo 207/69. Dava aquela... Né? Diabo, por que eu estou aqui? No 4º dia, foi ao presídio Durval Moura Araújo, que era promotor da Justiça Militar. O Durval chegou lá, me chamaram para o interrogatório, que chamavam 4 vezes à noite, 4 vezes de dia, né? Entrei numa salinha estreita, o Durval chegou. Eu falei, Durval, bom te ver aqui, né? Ele falou, por que você está aqui? Eu falei, até agora eu não sei. Aí ele... E tinha mais um cidadão junto. Aí ele disse, tem várias coisas. Uma é que tem um aparelho alugado em seu nome. Eu falei, como? Ele falou, bem, pegaram um cartãozinho na sua bolsa. Eles pegaram minha bolsa. Não, aquilo é uma garagem automática. Está alugada, não é no meu nome. Traz o cartão, porque você vai ver. É um cartãozinho de um aluguel de uma garagem, tem um automovinho desenhado. Está no nome do meu pai, que eu estou usando a garagem. Não, então não é isso. Mas... Qual a sua atividade política? Não, trabalho, estudo, sei lá. Ele disse, não, a questão é o seguinte, estouraram um aparelho. E nesse aparelho acharam um pincel de barba e descolaram a parte de baixo do pincel de barba e tinha um papelzinho enroladinho com alguns nomes. E entre esses nomes tinha o seu com o telefone. E a letra, tá aí aqui, coisa científica, a letra é do Carlos Eduardo Pires Sullivan. Como é que você explica? Foi lá para me interrogar, né? Mas, por que não falaram antes? É muito fácil explicar. Isso é para o Durval. Tinha um sujeito ali, mas não anotava nada. Muito fácil explicar. Escritório advogado. Nós somos advogados dele, ele foi meu contemporâneo de faculdade. Sou até 68, depois eu vi já preso, depois foi banido. Além disso, minha família se dá com a família do pai dele. A minha avó é vizinha, casa geminada, com os pais dele. Por que não falaram? Não, mas isso aí é uma coisa muito séria, um papel tem uns 7, 8 nomes e tem o seu com o telefone. Como é que você explica? Porque ele foi meu colega de faculdade, meu telefone é um telefone muito simples, na época tinha vários zeros. Muitas vezes ele ligou para minha casa para buscar material de faculdade, né? Sabe, eu tenho elementos para pedir sua prisão preventiva. Eu fiquei de pé e falei, então cumpra a sua obrigação. Peça. Aí ele saiu, ficou só o tiro, tirava que braquinha, não sei o quê. No dia seguinte eu entrei no choque. Me conhece, e repeti tudo, né? Aí foi meu colega de faculdade, cliente, tá lá. O tal do papelzinho, eu não vi. Aí passaram-se 2, 3 dias, tomei choque, a história era essa, eu saí, e o dia que eu saí, estourou alguma coisa na cela ao lado. Aquele barulho de manhã, fiquei de pé, aí abriu a porta, veio uma fumaceira, e alguém disse, corre que o prédio pode explodir. Tinha explodido uma sala que tinha umas munições, e que eu via, tinha uma tomada embaixo, assim, quebrada, um buraquinho, eu olhei e eu vi uns caixotes. Saí e era o Ustra. Aí eu vai para a sala do Ustra, com a cara desse tamanho, porque tinha gás lacrimogêneo, não sei o quê, ele lava o rosto, mandou leite e disse, liga para sua casa, pode ligar para vir te buscar. Ele falou, pode ligar. Peguei o telefone e liguei, eram 700, tinha um relógio, eu olhei. Daí a um pouco chegou meu pai e meu irmão. Quando eu fui presa, meu pai não estava em São Paulo, até chamaram, né? Aí chegaram, e eu saí e as minhas coisas que tinham levado ficaram lá, porque não dava para entrar no prédio. Venha buscar daqui a uns dias. Aí passaram uns 2, 3 dias, meu pai foi buscar.
E o Ustra recebeu muito bem, olha, não sei o quê, nós vivemos de informação contra informação, não sei o quê, tinha que averiguar, realmente não foi nada, ela não saiu antes porque dependia de consulta a outros órgãos de segurança, etc. Não, mas... Aí o meu pai disse, mas ela não viu o papelzinho que disseram que tinha o nome dele. E aí ele abriu uma gaveta e mostrou para o meu pai. Mostrou para o meu pai viu, disse que era um papelzinho assim, compridinho, com 6, 7 nomes, assim, bem pequenininhos, juntinhos, e embaixo tinha o meu com o telefone. Disse, deve ter sido uma indicação profissional, né? Papelzinho. Então, existia esse papelzinho. Papelzinho com alguns nomes, enroladinho, que foi tirado debaixo de um... Aí, ligando os fatos, quer dizer, por data, na véspera de eu ser presa, foi estourado um aparelho na Vila Prudente, que foi onde morreram 2. Flávio Molina, talvez? Não, na Vila Prudente. Não. Foi o Benetaro? Não. Não, mas deixa eu só explicar um pouquinho. Nesse aparelho onde prenderam ou mataram alguém é que tinha o tal do papelzinho com os nomes. Na Vila Prudente. Eu suponho, porque olhando os jornais, 2 dias antes... O Tony? Acho que é o Tony. Não era? Não sei. Não, mas deixa eu só esclarecer então, uma coisa que é interessante. Você falou desse papelzinho. Eu, na época, eu não consigo precisar datas nem nada. Alguns colegas aqui me conhecem. E eu era muito amigo do Jeová, desde a adolescência. Né? Nós estudamos juntos no mesmo colégio lá em Santana. E durante a faculdade toda eu era aluno da Escola Politécnica e nesse período e depois a gente, sem estar ligado a nenhum partido, a nenhuma ala, nem nada, alguns de vocês me conhecem porque eu era uma pessoa que era às vezes acionada para ajudar, de maneira mais humanística do que qualquer outra coisa. E quando, na época em que o Fleury cai, eu recebo uma informação, alguém me procura e diz o seguinte: Fleuryzinho caiu e descobriram numa caneta, mas vai falar, numa caneta, um papelzinho enrolado e o seu nome está lá. Então, acautele-se. Eu fiquei muito preocupado, porque, puxa vida, né? Eu sabia de algumas coisas que estavam acontecendo, mas por que o meu nome? Eu nunca consegui esclarecer de onde veio, mas eu acredito que, pela minha ligação com o Jeová na época, o pessoal que me conhecia, ele deve ter vindo com o meu nome como uma possibilidade de ajuda se precisasse. Então, esse papel, eu corroboro a existência dele porque eu fui avisado e eu tive que me acautelar e passei uns momentos, alguns dias de muito estresse por isso, né? Até em relação à minha família e tudo mais. Então, esse papel, eu tenho esse testemunho. Eu fui avisado e me contaram que estava dentro de uma caneta e não de um pincel. Isso o Ustra disse. Isso foi no pincel de barba. Imagina, foi descolado. Depois eu fui ver um pincel de barba, como é que funcionava a coisa. Realmente era uma coisinha assim, não é? Foi descolado e estava ali embaixo. Aí me perguntaram, por que ele botaria o seu telefone, seu nome? Eu falei, eu sou advogada, ué. Claro, sei lá, ele tá no seio dele desde que ele foi presídio, não. Eu sou advogada, se precisasse de alguma coisa. E por que tem telefone na sua casa? Isso é fácil, né? Pelo menos o papel parece que fácil. existiu, O né? escritório só foi escritório dele depois dele preso. Ele nunca discou pra lá. Pra minha casa, ele foi meu colega de faculdade durante 2, 3 anos. Nós éramos amigos, eu ligava pra minha casa. Pra buscar apostila, pra buscar... Né? Muito fácil explicar porque tem telefone na minha casa. E nem tá certo. Nem tá certo o telefone. Era uma porção de zeros, o último número era 4. E o que ele escreveu foi 0001 ou algo parecido. Ele colocou. Foi dito que era a letra dele. Então, quer dizer, foi a razão de eu ter sido presa, né? Agora, com isso, mostra que em novembro eles já estavam no encalço. Eles já tinham, não é? Alguém foi preso ou morto, suponho eu que foi o da Vila Prudente. Porque depois, vendo os jornais, 1, 2 dias antes de eu ser presa, tinham estourado esse aparelho, o jornal tinha noticiado. E lá me disseram, foi um aparelho que nós entramos, pegamos todo mundo, não sei o quê. Então...
E provavelmente isso não estava com o Fleury. Não, isso não estava. Era alguém um outro que veio, militante, alguém pode ser que até o Fleury, veio, que passou. alguém que voltou E que e que, recebeu isso como e que uma trouxe referência, uma um referência. papelzinho com alguns nomes. Mas, Alguém que trouxe. E alguém ou que foi morto ou que foi preso. E acharam o papel. olha, o livro do Nilmar Miranda Fala, do Cíncio Pessoal. consta as primeiras prisões em novembro de 71. É esse. E o Fleury, teoricamente, é de 10 de dezembro de 71. Ele foi morto no mês seguinte. No Isso, no mês dezembro. seguinte. Mas ele pode ser que ele já estivesse preso. Pode ser. É. Ou alguém foi Enfim, preso mas- ali com aqueles papeizinhos. Do período do Nilmar, aquele livro... que ele Dos fez, Filhos de Sol, lá, tem. Isso. Com relação ao Molipo, consta isso. Até fui ver a prisão, quer dizer, a morte do Fleury em dezembro, porque eu saí do sequestro, fui para o Chile, 6 meses depois eu fui para Cuba, porque eu ia voltar com o Molipo. Ele me deixou uma carta porque ele queria me ver, mas os cubanos mandaram eles embora. O último contato que eu tive com o pessoal do Molipo, para ter certeza se eu vou voltar com eles, foi primeiro o Tião e o último foi o Zé Dirceu. Isso já era... cheguei em julho, devia ser agosto de 71. Quer dizer, se eles já foram embora nesse período, foi muito pouco tempo que eles ficaram aqui. Quer dizer, então eu acho que existe algum rabo lá de fora. Quer dizer, Sim, não, claro. não pode haver Alguma coisa, eles essas chegavam e coincidências. já estava É. a coisa já estava muito dourados. Agora, acho que é importante ver isso. Né? O que falta investigar são essas coisas que não se sabe. Para mim é muito suspeito, porque em um ano, quer dizer, todo mundo foi preso e morto. Pois é, chegava e morria. E isso me diziam lá. Ah, esses são os bobões do Cimético, essa gente mesmo são os bobões. Eles descem aqui, a gente já sabe. Dizer cara de monga, né? Eu falo agora. Eu acho que falta acrescentar as informações que eu posso acrescentar, como já foi dito sobre o Fleury. Eu gostaria, não é nem tanto a questão da militância dele, essa segunda etapa da vida de guerrilheiro dele, que é depois que ele é liberado no sequestro do embaixador alemão. Ele sai, é julho isso, de 70? Junho de 70. Junho. É, de 70. Junho de 70. Junho de 70. Ele fica preso de setembro, final de setembro, começo de outubro de 69 até junho de 70. E durante esses 6 meses aí, parte desse tempo a gente conviveu na cadeia. E eu fui preso 2 dias antes dele ser preso. E quando ele é preso, quando eu estou na Operação Bandeirantes, a gente está ali num processo de quedas muito complexo. As informações que existiam sobre nós ali dentro já eram muito fartas. Já se sabia de cada um de nós que estava ali dentro o que havíamos feito, do que tínhamos participado, de que ações tínhamos participado. E ali um comportamento meu, àquela altura do campeonato, não foi uma resistência brilhante. Né? Então já sabe tudo de mim. Então tinha um capitão lá, que é o capitão Roberto, que era o bonzinho da história, que virava pra gente durante as torturas e dizia assim: fale tudo, porque ele já sabe tudo de você, não adianta você resistir. Né? Então era a conversa do bonzinho ali dentro. E de fato o que você percebia pelo volume de informações que eles tinham era que não adiantava resistir. Né? Então, um comportamento que foi bem típico, eu não fugia do típico, era dizer, então você já sabe, então é isso mesmo, é verdade. Né? Só que o princípio da tortura e de fazer com que o acusado assuma a responsabilidade é só o começo, né? Porque a partir daí vem o resto. Né? Se você de fato era um militante que participou dessas ações, então você sabe mais. E o que importa agora é o que mais que você sabe, não era o que eles já sabiam. Né?
Então, quando o Fleury chega, 2 dias depois, esse episódio eu vivi pessoalmente e foi muito, para mim, foi muito forte a presença dele. Que a primeira coisa que ele me fala, num corredor ali no meio da... Que ele era, bom, eu já contei para vocês que foi através dele que eu vim militar na LN. Né? Ele fala, seu filho da puta, não é esse o comportamento. Né? Eu não sou, porque o nome de guerra dele era Teixeira, a repressão sabia que ele era o Teixeira, a repressão tinha essa informação que ele era o Teixeira, né? Ele falava assim, eu não sou Teixeira. Né? Então ele teve força o suficiente para, apesar da repressão, diferente da maior parte de nós, que assumíamos e acabávamos aceitando as informações que a repressão tinha e confirmando as informações, ele, diferente da gente, teve força para reestruturar toda a história que a repressão tinha sobre ele, de participação dele em operações, em ações, etc. Então ele de início resistiu às torturas sem assumir o que fazia, e foi além disso. Né? Aí entra a história dos heróis, que são os heróis na realidade. Né? Ele foi para disse a repressão que tinha um ponto na Brigadeiro, né? E levou a repressão até a Brigadeiro, onde ele ficou numa posição de que estava... A repressão saiu de perto dele porque ele estaria aguardando alguém chegar. Né? Então deixou ele de pé ali na beira da calçada ou na porta de uma lojinha. Eu sei que essa lojinha tinha alguém com uma tesoura na mão. Né? E ele foi lá, pegou a tesoura da mão dessa pessoa e enterrou a tesoura no peito. Né? Por conta dessa atitude de se mutilar aí, ele acabou sendo levado para o hospital. Não sei se foi para as clínicas que ele foi. Eu sei que a partir daí ele conseguiu, digamos, passar um pouco mais fora das salas de tortura da UBAN. Né? Afrouxou um pouco as torturas sobre ele, mas ele teve muita firmeza. Eu acho que esse comportamento é que eu digo que é interessante como exemplo de vida, exemplo de comportamento em tortura. Quer dizer que a decisão dele de não falar e de resistir foi de uma forma muito consequente, muito forte, que acabou... Tem outras coisas também que fazem parte, isso que você falou, afrouxou um pouco. Na verdade, aquele processo de quedas que a gente vivia, quer dizer, quando caía um, já tinha 3 caindo na frente, acabava afrouxando um pouco também o interesse e a concentração da repressão em cima de você. Né? Então, eu acho que esse depoimento sobre o comportamento do Fleury, eu acho muito importante, porque durante os meses que nós passamos juntos, vivíamos aqueles meses ali no Tiradentes, principalmente no Tiradentes, na cela 5, a celona lá dos 40 presos e tal, 7, onde estávamos em mais de 40, né? 40, 50 pessoas. Né? O Fleury tinha um papel ali na resistência, na organização, na discussão, no debate, na liderança da cela, e era um grupo suprapartidário, digamos, não era só a LN que tinha ali dentro, não. Nós éramos um grupo grande de LN, mas tinha outras organizações ali dentro. E o Fleury teve um papel muito decisivo no sentido de sustentar o que foi para nós, depois dos 7 ou 8 anos de cadeia que nós cumprimos, foi o que foi o norte da nossa militância, até chamar de militância, né, da nossa resistência na cadeia. Né? O Fleury teve um papel como liderança que era, como um companheiro super qualificado intelectualmente, intelectual, como diz o Carlinhos. Né? Eu tenho até o presente que ele me deixou quando foi embora, foi um livro do Engels, né? que eu guardo dele de lembrança até hoje. Eu até pensei em trazer hoje para mostrar para vocês. Né? Então, mas o Fleury, com essa posição, ele fez com que a gente assumisse durante toda a nossa cadeia uma posição de resistência. Resistência não só de cobrar condições carcerárias, de fazer denúncias das nossas condições no exterior, das torturas. Eu acho que isso teve um papel decisivo, porque não eram todas as organizações políticas que assumiram essa postura na cadeia. Né? Então teve organizações que achavam que não tinha que assumir a cadeia como um ponto de resistência, etc. E nós fizemos isso. Né? Não só construímos o quedograma como uma ferramenta
de mostrar, de levar para informações para a rua sobre os nossos próprios comportamentos, sobre o nosso próprio comportamento, como nós fizemos documentos como um livro que a gente acabou, até hoje não está editado, que chama História da Repressão Policial Militar no Brasil, né, que é um livro que faz toda uma avaliação, toda uma abordagem sobre a ditadura, né, e construída naquelas condições de cárcere. Fizemos várias reuniões de denúncia da questão da tortura, né, muitos documentos. Aquele documento que foi para a OAB em 74, 75, que é a história da primeira lista dos 273 torturadores, né, que foi o primeiro formato de uma denúncia. Eu acredito todo o que nós produzimos ao longo daqueles 8 anos como resistência na cadeia, o que foi o papel que uma boa parte disso foi formulado durante a época que o Fleury estava conosco. Foi quando a gente fez vários enfrentamentos no Tiradentes, né, enfrentamentos de greve de fome. O Fleury não chegou a participar, mas anteriores à greve de fome, que foram enfrentamentos de denúncia da tortura dos corró lá, dos presos, dos bandidos. Eles torturavam bandidos no pátio, que a gente via lá de cima, enfiava a cabeça dos bandidos dentro da água, do tonel, né? Tinha muita... O Esquadrão da Morte entrava ali dentro, tirava os presos e aparecia morto no dia seguinte. E nós tivemos uma postura de denunciar, de ir para cima, de fazer... Tinha os desbundados que nós fazíamos, mas que eram ex-companheiros que acabaram assumindo a posição de aceitar as teses da ditadura e ir para a televisão para dizer que a ditadura tinha razão, que nós estávamos errados e tal. Quando eles voltavam para o Tiradentes, a gente ia para cima, né? A gente cantava e fazia o que era possível para repudiar. Quer dizer, tinha uma postura de resistência. Eu acho que tudo isso nós aprendemos com essa postura que nasce lá no comportamento do Fleury, diante da tortura, diante de resistir, não achar que a cadeia era o fim, o fim da guerra, como diziam os nossos torturadores. Então, acho que o que eu podia acrescentar aí a esse perfil do Fleury, além de militante político, é esse perfil psicológico de um companheiro extremamente fiel e forte, um amigo, uma pessoa que tinha um sentimento de solidariedade muito grande. Enfim, para nós que vivíamos aquilo ali, foi muito importante naquela fase de cadeia. Eu conheci o Fleury, eu já era ligado ao comitê municipal do partido, lá em São Miguel Paulista, e o Fleury já era da direção da seção juvenil do PCB, junto com mais outros companheiros. E nosso relacionamento se deu em todo um processo, aquela eleição da UEE, em que disputava o Zé Dirceu com a Catarina Meloni. Quer dizer, a gente viajava para o interior para fazer esse trabalho de político de cooptação dos diretórios acadêmicos para eleger o Zé Dirceu. Aí depois que teve o ato 5, a gente praticamente se separou. E depois da morte do Marco Antônio Braz de Carvalho, que é o Marquito, em janeiro de 69, aí foi substituído pelo Jones, né, que foi o dirigente máximo do GTA de São Paulo. E o Toledo me manda cobrir um ponto para encontrar-se com um companheiro da dissidência, que tinha optado para incorporar a LN. E aí era aqui em Pinheiros, na Cardeal, aquela praça onde tem Benedito Calixto. Aí quando encontro esse companheiro, e é o dito cujo, é o
Fleuryzinho. E aí eu lembro que nós fomos andando, né, batendo papo. Quer dizer, porque eu era da parte já tinha estado no GTA desde o começo de 68. E aí ficamos trocando ideias sobre os GTAs, todos os companheiros, enfim. E aí, junto com o Fon e o nosso companheiro Benê, nós compunhamos o GTA naquela época. Éramos os veteranos, quer dizer, nós três, e depois entrou o Fleuryzinho. E aí começamos claro, em vários grupos, a atuar no GTA até a nossa queda em setembro, quer dizer, amanhã. Aniversário. Não é uma data tão se comemorar, porém, com memória, até coincidiu aqui hoje. E nós dois levamos um tiro, ele dois, quer dizer, quebrar o braço e a perna dele, e o meu aqui. Aí, mesmo com tudo isso, sangrando, nós fomos levados já diretamente para Obama. E eu sei que de madrugada é que nós acabamos indo para o hospital militar aqui no Campo 5. E só sei que quando chegamos estava cheio de gente. Não sei se era médicos, polícia. Eu sei que nós desmaiamos, tomamos soro. Já no dia seguinte, na maca mesmo, começou a tortura lá. E aí nunca mais eu o vi. Só fui vê-lo depois no Tiradentes. Foi um período muito... E logo que nós ficamos mais ou menos bem, porque ele estava em pior situação, porque ele tinha fraturado tanto o braço como a perna. E eu não reencontrei ele lá no DOI-CODE. Aí só fui depois, quando eu cheguei lá, já o Fleuryzinho já estava lá. E aí ficamos trocando figurinha para ver quem é que caiu, quem não caiu, para manter os depoimentos. Que cada vez que caía uma pessoa, a gente era levado para acariação e novas torturas. Passado isso, nós fomos para o Tiradentes. E lá nós continuava a tortura, mas era quase que algo, não era contínuo, porque lá era um lugar, no DOPS primeiro, para formalizar a nossa prisão. Quer dizer, com inquérito e tal, depoimento, enfim. E depois disso nós fomos para... Eu sei que nós fomos junto com o Frei Beto e o Fonzinho, irmão do Atom. E no Tiradentes começamos ele era praticamente mais velho que nós todos, e ele era aquele que dirigia politicamente, ideologicamente, a condução do pessoal que estava preso. Quer dizer, aí existia uma rixa entre o pessoal que era apoio, GTA, e ele driblando isso para manter a unidade. Quer dizer, muitos queriam avançar em cima dos dominicanos, culpando-os da morte do Marighella e tal, mas porque todos eles estavam na nossa cela. Então aí ele foi um dos intermediários no sentido de acalmar os ânimos do pessoal e tal. Nesse sentido ele tinha mais experiência política, ideológica, enfim.
tinha mais anos de militância que nós. Por isso que ele, quando ele saiu, quer dizer, praticamente nós ficamos meio órfãos, mas continuamos o processo até que, com o recrudescimento da luta dentro da prisão, uma parte do pessoal foi transferido para o Carandiru, no pavilhão 9, onde o sistema era mais rígido, não tínhamos banho de sol, a cela era individual. E ficamos lá até, eu pelo menos fiquei lá até quando saí do sequestro, que foi em, acho que 11 de janeiro de 71, se não me engano, onde nós fomos para o Chile. Eu fui para o Chile logo. Pessoal, né? Foi bem antes. Foi bem antes. Suíço. Isso. Houve. Foi janeiro de 71. Janeiro de 71 nós saímos. É? O sequestro foi quase, coincidiu com o assassinato do Toledo, que foi em 23 de outubro de 70. Logo que eu chego no Chile, eu recebo uma mensagem da Embaixada Cubana de que eu deveria ir para lá. E aí, em junho de 71, eu vou, através do México, eu vou para Cuba. E lá eu recebi uma carta do Fleury explicando todas as razões das divergências e do racha. E se no por fim ele dizia, você leia isso, leia aquilo, né? Todo o material sobre a guerra do Vietnã, sobre a Revolução Chinesa, as experiências da Revolução Coreana, enfim, da Revolução Cubana. E no final pergunta se você aceita vir conosco. E aí foi a resposta que eu dei para o Tião e para o Zé Dirceu. Mas enquanto eu estava fazendo tratamento de saúde, já em janeiro ou fevereiro de 72, vem a notícia de que a grande maioria do pessoal já tinha sido preso e aí suspenderam a minha volta. E aí e depois também não fiquei sabendo nenhum tipo de informação que os cubanos não davam. Por quê, quem caiu, em que data, enfim, praticamente o mutismo, né? Nós acabamos Mas saiu no grama, quando caiu o Benquetaço, caiu o Vicente, um deles. Saiu no grama. Nem nós sabíamos, pessoal. Muito menos cubano. Não, mas é que eu também estava meio clandestino, não recebia nem jornal cubano. Ficava lá meio numa prisão de luxo. Sim, Zilda. No começo de novembro de 69, você estava no DOPS e o Fleury também estava. Conta pra gente como é que foi o episódio da explosão da granada, porque o dia que eu vi o Fleury lá numa das salas de interrogatório, ele estava com um baita curativo na testa, porque tinha estourado uma granada em cima da mesa de um delegado. Não sei se era do Lessa, de quem que era. Eu estava no livro. Você estava? Você não lembra disso? Então. O delegado era o Raul Pudim, o apelido dele. Tá. O Pudim, eu não me lembro mais o sobrenome efetivo dele. Mas era um torturador, um delegado do DOPS naquele período bravo. Depois ele terminou sendo preso
ele assassinou a esposa dele. Enfim, era um típico agente da repressão política. E nós estávamos sendo ouvidos, era uma mesa grande que existia naquelas salas dos delegados, que eram também muito grande, e estávamos vários de nós, eu acho que o Carlinhos estava, o Celso, não me lembro, várias pessoas ao redor da mesa sendo ouvido. Só que, como a sala era muito grande, tinham 2 ou 3 tiras, investigadores do DOPS, ouvindo um outro cidadão lá num canto da cela, um cidadão que tinha acabado de ser preso. Essa pessoa, ele era um recruta do exército, e ele desviava material do quartel, para vender, né? Coturno, sabe Deus o que e tal. E entre outras coisas, também no momento da prisão, ele foi preso na rua por uma patrulha qualquer da força pública, e acharam aquilo e levaram para o DOPS, né? Acharam todo aquele material na mão dele, de posse dele e tal, levaram para o DOPS. E entre as coisas que estavam na sacola dele, tinha lá uma granada. A granada ofensiva, que é uma granada de mais baixo poder de explosão, que é usado para você atacar um adversário. Então você está próximo à explosão dela, ela é só para meio que assustar o seu inimigo, né? E você avançar. E guerra de trincheira, sei lá o que é isso. E aí, quando está aquele escarcéu, porque era um interrogatório, né? Tortura, o cara levando safanões ali, tal. E no meio daquele escarcéu, o Raul Pudim, que estava nos ouvindo, ficou já inflamado, né? E quis participar. E aí perguntou do caso, o que é isso, tal. Foi aí que falaram, deve ser armeiro da LN ou da VPR, alguma coisa. Ele tinha sido preso como armeiro ou da LN ou da VPR, tal. E está com granada, tal. Nisso o Pudim se interessou pela granada, foi lá e pegou a tal da granada e trouxe. E ele está lá gesticulando, tal. Quando, numa daqueles espalhafatos lá, ele atirou o detonador da granada. E aí ele foi até corajoso, ele abafou com a mão, pôs em cima da mesa e abafou com a mão. Todos nós que estávamos em voltas da mesa, eu particularmente, eu fiz isso. E aí entrou um estilhaço aqui, entendeu? Entrou no meu braço aqui também, entrou um no braço e outro na testa, né? Eu abaixei. No Fleury também, foi tudo assim. A gente escorregou a cadeira, porque deu tempo, tem um certo tempo entre tirar o detonador e acontecer a explosão. Foi o tempo que a gente se defendeu. Né? Então foi essa a explosão. A gente, as salas dos delegados eram no 3º andar do DOPS. E nós saímos de lá até por aqueles corredores, escadarias, eu não me lembro direito, mas era um imenso corredor polonês, levando porrada de todo mundo. Que as pessoas, os outros investigadores, tiras e delegados, tal, todo mundo pensava que nós é que tínhamos estourado a granada no Pudim, o Pudim machucado, todo mundo sangrando, nós também. E aí terminaram levando a gente para a Santa Casa, para o pronto-socorro da Santa Casa, depois de passar nesse corredor polonês, levar muito safanão por ali e tal. E pronto, a gente não tinha nada. Foi esse o episódio. Você estava lá? Ai. O que mais que era a nossa pauta? Cacau, você menciona que você estava em Cuba numa situação de quase prisão de luxo. Por que isso? É porque ele não, se existia pessoal do Molipo, eles não deixavam a gente. E se tiver outros companheiros brasileiros, quer dizer, então era compartimentado. Quer dizer, você não tinha informação nenhuma, nem rádio nós tínhamos. Essa carta então, nesse que ele deixou para você, existe? Você tem, né? Eu deixei lá com
arquivo histórico do Del Roio. Tá com Del Roio? Não sei. Eu fui buscar aqui no CEDEM, que é o arquivo todo que ele trouxe de lá, não achei. Mas aí você não achou lugar nenhum, então? Não achei lugar nenhum. Quem que trouxe o arquivo que você está falando? Del Roio. Del Roio. Del Roio tinha na Itália. Ele era nosso dirigente e acho que no começo de 68 ele foi designado nosso embaixador. Foi um dos primeiros. Depois foi o Aloysio, o Frei Osvaldo também, que faziam trabalho externo. Então não existe É mais. nesse sentido que depois que nós terminou, quer dizer, o Carlos Eugênio faz uma reunião, depois de 8 meses, ele decide que a LN não tem mais possibilidade de atuação, foi mais ou menos em 73, ele falou que nós estamos livres para seguir o caminho que quiser. Né? Quer dizer, então, praticamente, esse 73 foi a dissolução mesmo da entidade, porque ele disse que não tem mais ninguém lá, quer dizer, todos eles, dirigentes saíram. A gente que Um monte de gente ficou aqui. Não, tudo bem, mas isso foi não só aqui, E como nós no também lá, Chile. porque eles mandavam ele, mandavam um monte de gente, de Foi um dirigente. abandono. E depois as pessoas davam tarefa pra gente e tal e ficavam na Europa. É que nós tínhamos uma Que raiva que dá. informação aqui. Não, que quem ficou aqui não vê assim, acha que ele abandonou, desistiu, saiu correndo e tal, deixou um monte de gente aí tudo desligado, né? Pessoas. Mastrotinho É. deu tarefa pra todo mundo e foi pra Europa e Foi não embora ficou. e não tinha E ela não entre as ficou. pessoas. Chitão. Foi uma barbaridade. O abandono, né, do posto e largou Não, dezenas de tudo bem, pessoas eu acho na que não mão deve voltar. em plena clandestinidade. Pô. Isso é uma Agora, coisa absurda. A isso. informação que ele dá Não, sim, aqui é dá que não ele... mas as esse pessoas que estavam aqui, tem várias que pessoas. tinha uma direção aqui e a direção que designou ele, que ele saísse porque ele estava muito queimado e tal, enfim. Não, até aí podia ter sido, não foi. Mas aí, depois nós vamos ter que juntar os cacos tem todos. as pessoas que ficaram Não. fácil. Quem é dessa última fase que a gente diria aqui? Quem ficou aqui, Moacir Vilela. É uma das pessoas, Clóvis de Castro, outros. E o próprio Carlos Eugênio. Ele tem livro publicado, a versão dele está no livro. Mas. Publicado em entrevista na Globo. Não, até aí tudo bem. Falando o ato em si não foi uma coisa. Tem desde gente que ficou 6 meses no Chile trancado esperando ele dar uma palavra, até para o pessoal descobrir que ele tinha abandonado tudo, né? Até o pessoal que ficou aqui sem elo de ligação, pessoas precisando de sobreviver, de dinheiro, de orientação, disso, e ficaram aí. Vire-se, salve-se quem puder. Essa é a história. Tem alguma explicação para isso? Isso perguntei para ele. Ele Explicação deve ter milhares. Por que ele fez isso? Você disse que a vida você queria Eu falei para ela que o povo da Helene se reunia até os anos 80, e é verdade. 80 e poucos. Hã? Até 81. Até muito tempo. O PT já existia. 80 saíram lá.
Existia para 79, pouco tempo. Continua depois. Continua depois. Eu acho que você conta um pouco da sua história. Então, eu não, por causa da compartimentação, né, eu não conheci o Fleuryzinho lá em Cuba. A gente treinou durante o ano de 70, a gente chegou no segundo semestre de 69. Eu pessoalmente cheguei lá no dia 24 ou 23 de setembro, hoje está fazendo aniversário também. 69? Eu estava sendo preso aqui, você estava chegando lá. Olha só. E eu nunca fui presa nem torturada, então eu sempre sou um OVNI quando estou falando dessas coisas. E no nosso grupo dos 28, eu fui do grupo dos 28 que chamaram, para debochar, chamavam de Primavera de Praga, porque os comandos, mas segundo o exército não é pejorativo, agora Primavera de Praga era. Por quê? Porque um acampamento chamava Primavera e outro chamava Outono, então pegaram esse nome e falaram Primavera de Praga. E tinha gente de várias organizações, tinha o Franklin Martins, que era do MR8, tinha como chamava aquele? Tinha várias pessoas, algumas pessoas, o Argonauta Pacheco, o Frati, o Zaratini, várias pessoas que não eram. O Zaratini era da LN, né, naquela época. Então, e tudo bem, a gente era da LN, a gente ia treinar, o Marighella. Eu tinha perdido contato na nossa ação aqui, que ele não sabia que era eu, mas era eu. Eu perdi o contato com a organização. Aí eu saí para dar um mês para ver no que iam dar as coisas. Porque nisso que eu saí, a polícia foi lá na TV Educativa onde eu trabalhava e deu uma batida na minha mesa. E eu recebi essa informação. Então eu fiquei em Paris, por quê? Porque o Aloysio estava lá, a Vera, o Guilherme Lustosa, o Itobi. O Itobi era meu companheiro na época. Eu disse, eu tenho um pretexto, eu tenho direito a férias e eu tenho um pretexto. Então eu fui para Paris para dar um tempo para voltar. Nisso que eu estava em Paris, veio uma ordem do Marighella de todo mundo para Cuba. Por quê? Todo mundo era o Aloysio, a Vera, que estava com ele, o Guilherme, que estava com a esposa também, eu, o Itobi, o Carlos Knapp e a Eliane, né? Bom, mas ninguém é interessante. Bom, o fato é que, por quê? Porque existia a informação que o Fleury, o outro delegado, tinha estado lá e tinha armado um esquema para pegar a gente de refém, porque se houvesse alguma ação aqui, ele teria um poder de troca. E o Marighella estava sabendo disso e despachou todo mundo para Cuba, mas só eu fui, a Eliane, nessa primeira leva. O Itobi foi só em janeiro, eu fui em setembro, ele foi em janeiro. O Aloysio e a Vera nunca foram, nem o Guilherme. E, bom, aí a gente chega lá, logo depois chega aquele grupo que sequestrou o avião em Montevidéu, né? Ou Buenos Aires? Montevidéu. Com o velho. Hã? Junto com o velho. Não, eles chegaram, pelo menos, eu não vi, nunca vi o Toledo. Nunca vi o Toledo. Eles chegaram sozinhos lá na casa, né? Depois chegou Boanerges, enfim, foi chegando gente. E o treinamento, eu acho que atrasou, porque eu lembro que a gente ficava esperando, e o treinamento que foi o primeiro que teve foi o rural. Só começou em setembro, talvez março de 70, por aí. Foram 7 meses de treinamento, dividido em 2 acampamentos, né? E, enfim, foi o treinamento de guerrilha. Depois teve um treinamento de 3 meses de guerrilha urbana em Santiago de Cuba, e teve um treinamento no ponto zero de armas e explosivos, essa coisa mais de arma mesmo, tiro e tal. Depois, aí que começou mais a discussão política, porque até então a gente estava aprendendo a história da Revolução Cubana, lendo sobre o Brasil, e lia Lenin. O Boanerges leu os 40 volumes do Lenin, porque o Boanerges era todo over, né? Ele fazia tudo a mais do que todo mundo. Então ele leu os 40 volumes do Lenin. E depois que a gente voltou do treinamento foi que começou a discussão. Por quê? Porque começavam a chegar as pessoas lá, da tarefa, as pessoas da LN, e ir embora para a Europa.
Um comportamento que me marcou muito foi o da mãe da Yara, uma que era companheira também do Marighella, né? Pelo menos ela se dizia uma das viúvas. E foi com o tal do Zé do Boné, que era o marido dela, e eu achava aquilo uma falta de respeito tão grande, porque ela tratava o Zé do Boné como assim, sabe? Eu achava aquilo um horror. Aí ela tira a Yara do treinamento, sob pretexto que a Yara tinha problema de coluna, e de repente elas chegam no Natal, isso já devia ser fim de 70, né? Visivelmente da Europa, porque o que tinha de queijo bom, de vinho, de sabe essas coisas? Eu não acreditava, eu digo, que é isso, sabe? Enfim, umas coisas tão esquisitas que aconteciam que eu era mais simplória, quer dizer, para mim era isso que chocava muito, né? Mas para as nossas direções, que era o grupo do Benetasso, o Lauriberto Reis, meu Deus, o João Leonardo, o Dirceu, aquele grupo, o que chocava mais era a postura da Eliane, assim, de uma coisa nacionalista, contra a ditadura e nacionalista, enquanto que a gente queria o socialismo. Até dizia que a gente era trosco, né? Tinha quem dissesse que a gente era trosco. Por quê? Porque a gente lia Trotsky, aliás, eu gostava bastante do Trotsky. Então a gente tinha esse apelido de trosco também. E a gente queria voltar. E os carinhas da LN só ficando na Europa. Tinha essa história emblemática do Chitão, né? Que depois jogou o dinheiro e os documentos e tudo dos cubanos da embaixada cubana. Quer dizer, ele não ficou com o dinheiro, ele devolveu desta forma, um pouco estranho. E a gente queria voltar, porque ninguém imaginava que algum dia ia ter anistia. Pra gente, se a gente não ajudasse a derrubar a ditadura, não ia ser a ditadura que ia cair, entendeu? Então a gente tinha certeza de voltar. E tinha muita gente que achava que não dava para voltar, que era um absurdo, que estava todo mundo caindo, todo mundo morrendo, não. Os cubanos me deixaram mais para trás, os meus companheiros também, porque eles me achavam assim aquela fortaleza. E eu sou manca, sou mulher e manca, então eles achavam que eu ia ser facilmente detectado. Então eu vim só em 75, eu fiz várias tarefas, eu vim clandestinamente, voltei várias vezes, mas para ficar mesmo eu só vim em dezembro de 75. E eu lembro que quando acabou o treinamento, que começaram as discussões políticas, esse confronto com a LN e tal, falou-se do Fleury como sendo uma aquisição, digamos assim, importantíssima. Mas como falava o Fleuryzinho, eu tinha ideia que era uma pessoa muito jovem, não sei porquê. Eu não conheci nunca, mas eles davam muito valor pro Fleury, pro Fleuryzinho, né? Isso eu lembro bem mesmo. Por exemplo, eu nunca soube que o Tacau, eu não sabia que o Tacau estava lá e a gente já se conhecia, né, Tacau? Essa coisa da compartimentação. Eu mesma, eu era tão compartimentada, mas tão compartimentada que a Cida não, a Cida Horta chegou lá, né, grávida, com a barriga desse tamanho, depois da queda do Benetasso, e ela trabalhava na Rádio Havana, ela não era compartimentada, tanto que ela conheceu a Damares, da VPR, conheceu uma porção de gente. Eu não conhecia ninguém, só a Cida eu só encontrava depois que... A Cida e depois quando o Dirceu voltou, porque o Dirceu veio e voltou, né? Teu cotidiano lá. Hã? Teu cotidiano lá. O meu cotidiano, eu trabalhei muito, porque depois que acabou o treinamento, enquanto a gente não voltava, a gente trabalhava em tudo. Eu fui parteiro, eu trabalhei com fotografia, eu trabalhei numa gráfica, eu trabalhei na agricultura, eu trabalhei na construção civil. Eu me dei ao luxo, porque aqui isso é classe média, você tem que ganhar nível classe média. Lá não, eles davam 40 pesos pra gente por mês, casa, uma cesta básica, e você podia fazer o que quisesse, né? Porque não ia ganhar. Casa assim, no fim, grupo? No começo, quando a gente tava junto, era um casarão que tinham abandonado, porque muita gente saiu, né? Saíram... Muita gente.
muita gente mesmo saiu na época da Revolução e ficaram muitas casas vazias. Imundas, porque eles sujavam de propósito, sabe? Imundos, porque eu limpei de ladrilho pela madrugada. Qual o critério de união em cada casa? Era uma casona de gente que ia treinar. Tinha outros do MR8, Vladimir Palmeira e tal, que não ia treinar. Então estava um grupinho lá do MR8, lá não sei aonde, eu sei que eles estavam, mas não sei aonde. Nós éramos o grupo que ia treinar, que tinha essa proposta, o Marighella tinha combinado com os cubanos que a gente ia treinar e tal. E essas outras pessoas, como o Franklin Martins, por exemplo, também queriam treinar. Então eles estavam junto com a gente. Então era uma casona, imagina, 28, tinha um quarto, porque tinha 6 mulheres, né? Então tinha um quarto que era das mulheres, algumas já foram fazendo casal, então foram a Maria Augusta Tomás e o Ayrton Mortati, logo ficaram juntos, então eles foram para a garagem para ter um pouco de privacidade, bastante privacidade, né? E lá a gente tinha uma maior disciplina, sabe? Tudo muito organizado. Devia ser que nem vocês na cadeia, fazer ginástica e tudo organizado por comissão, quem cozinha hoje, quem limpa a casa, e horário para ler, sabe? Tudo super organizado. E trabalhando, né? Quando não estávamos em treinamento, a gente trabalhava. O João Leonardo trabalhou, a maioria trabalhava. E então o cotidiano era depois, quando